Aula número 78. Poeticamente, o que é a vida? É uma escada em caracol e que não tem corrimão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Quem tem medo não a sobe, quem tem sonhos também não. Há quem chegue a deitar fora o lastro do coração. Sabe-se numa corrida, correm-se perigos em vão. Adivinhaste? É a vida a escada sem corrimão. Davi Mourão Ferreira. Escada sem corrimão está no vídeo. Observa que são versos de redondilha maior, 7 sílabas em cada verso. 7 sílabas em cada verso é próprio de cantiga, de música popular. O verso de 7 sílabas está mais em concerto com a música popular. Não é sem razão que o autor Davi Mourão Ferreira, que nasceu em 1927 e morreu em 1996, vivendo quase 70 anos de idade, compunha músicas de fado para a autora Amália Rodrigues. E no Brasil é muito conhecido o Barco Negro, música, um fado muito popular. Ele se formou em letras em Lisboa, foi professor da Faculdade de Filologia Romântica, escreveu em jornais, foi líder do movimento Távola Redonda e Graal. A ele, Jorge de Sena faz elogios merecidos ao grande poeta Davi Mourão Ferreira. Uma poesia erótica, algumas cantigas muito bonitas e autor de fados portugueses muito comum, muito ouvido. Versos e pentassílabos. Nessa estrofe eu quero destacar algumas rimas ricas. Observa. Altos, adjetivo, e sobressalto, substantivo, e estão, verbo com lição, substantivo, vírgula, rima rica, até rara. Não com coração, idêntica. Vão com corrimão, o advérbio em vão com corrimão, rima rica. Quem tem medo não sobe. Quem tem medo não sobe. Por que não sobe? Porque é uma escada em caracol, está dizendo o poeta, e que não tem corrimão, vai a caminho do sol. Os degraus, quando mais altos, mais estragos estão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragos estão. Se vai ao caminho do sol, a vida vai a caminho da sabedoria, embora exista o chão
que é a ignorância. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Metáfora de a degradação da vida pela velhice. Sobe-se numa corrida. A vida é passageira. A vida é efêmera como o relâmpago. Sobe-se numa corrida. A poesia de Davi Mourão é uma metáfora sobre a nossa vida. Na primeira estrofe, é uma escada em caracol, perigosa, e que não tem corrimão, perigosa. Vai-se caminho do sol da sabedoria, mas nunca passa do chão da ignorância. Vamos ver um outro poeta que responde o que é poeticamente a vida. Camilo Peçanha, um poeta que nasceu em 1926 e morreu em 1967, também viveu 60 anos de idade, se formou em Lisboa, trabalhou na cidade de Macau como professor, como jornalista, como funcionário público. Um poeta simbolista de primeira ordem. Vamos ver uma poesia que responde poeticamente o que é a vida. Encontraste-me um dia no caminho, em procura de que nem eu sei. Bom dia, companheiro, te saudei, que a jornada é maior indo sozinho. É longe, é muito longe, há muito espinho, paraste a repousar. Eu descansei. Na venda em que pousaste, onde pousei, bebemos cada um do mesmo vinho. É no monte escabroso, solitário, corta os pés como as rochas de um calvário e queima como a areia. Foi, no entanto, que choramos a dor de cada um. E o vinho em que choraste era comum. Tivemos que beber do mesmo pranto. A primeira estrofe da poesia, desse soneto magnífico de Camilo Peçanha, é o encontro com o companheiro, com o amigo, ou vai ser amigo, que encontrou na jornada da vida. Encontraste-me um dia no caminho, em procura de que não sei, eu não sei. Nós nos encontramos. E olha a frase, vamos juntos, que a jornada é maior indo sozinho. Então, juntos, a jornada é menor. Nessa jornada há espinhos, você repousou numa pousada e eu descansei. Na venda em que pousaste, onde pousei, bebemos cada um do mesmo vinho. E no monte escabroso, solitário, corta os pés como a rocha de um calvário e queima com areia. Olha o fim, olha o desfecho. Foi, no entanto, que choramos a dor de cada um. E agora ele faz um quiasmo, um jogo de palavra maravilhoso, uma inversão. E o vinho em que choraste era comum, tivemos que beber do mesmo pranto.
A ordem seria: e o vinho que bebeste era comum. E tivemos que, o quê? Chorar o mesmo pranto. No entanto, com um quiasmo, um jogo de palavra, em que o primeiro verso é lançado e o segundo inverte, para dar uma expressão magnífica no texto. E o vinho em que choraste era comum. Vinho em que choraste era comum. E tivemos que beber do mesmo pranto e não do mesmo vinho. Quiasmo. Um jogo de palavra. Para dar... Vinícius de Moraes faz num soneto famoso. E eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse jogo de palavra final é um quiasmo. O Padre Vieira, quando prega o seu sermão do bom ladrão, diz que Jesus, rei, morreu na cruz. E é certo também que Cristo levou consigo ao paraíso um ladrão. Mas o que vemos hoje é que, ao invés dos reis levarem consigo os ladrões para o paraíso, são os ladrões que levam consigo os reis para o inferno. Isso é um quiasmo. Belíssimo quiasmo de Peçanha. E o vinho em que choraste era comum. Tivemos que beber do mesmo pranto. Observa, no poema eu vou me ater ao seguinte: bebemos cada um do mesmo vinho. Beber do mesmo vinho. O verbo beber é transitivo direto. Bebe-se algo. Bebe-se alguma coisa. Alguma bebida. E não da bebida. E apareceu a preposição de nos dois momentos em que ele usou o verbo beber, inclusive no final. Inclusive no final tivemos de beber do mesmo pranto. Preposição aparece. A isso nós damos o nome de objeto direto preposicionado. Quando que aparece o objeto direto preposicionado? Observe, sem nenhuma regra, o objeto direto é a palavra que recebe a carga acional do sujeito. O raciocínio é simples. A gramática coincide com a filosofia. É a mesma coisa. Se eu digo, o caçador matou o leão, matou quem? O leão? Matou o quê? O leão? Leão é o objeto direto. Por quê? Porque ele recebe diretamente a carga da ação praticada pelo sujeito. Mas, às vezes, elegantemente, o autor preposiciona o objeto direto. Vamos ver alguns casos. Estou consultando a minha gramática da língua portuguesa. A minha gramática da língua portuguesa. Quando o objeto direto for nome de pessoa, é comum a preposição antes do objeto direto. O juiz condenou Pedro de Alcântara Lima Machado. Então eu diria, o juiz condenou a Pedro Câmara Luiz Machado. Eu coloco uma preposição antes do nome próprio. Quando o objeto direto for representado pelo relativo quem, é muito comum. Por exemplo, esse é o rapaz a quem sempre desejei como aluno. A quem sempre desejei. Eu desejo o aluno como, o rapaz como aluno. Agora, esse quem, no lugar do anterior, está preposicionado. Esse é o rapaz a quem desejei como aluno. Quando o predicativo do objeto direto vier antes dele, a escola diplomou médico a Pedro. A oração seria: a escola diplomou Pedro médico. Mas se eu antepuser o predicativo do objeto direto, é melhor preposicioná-lo.
É melhor não. É evidente a preposição. A escola diplomou médico a Pedro. Quando a preposição estiver indicando a parte do todo, que é este o caso do poema de Peçanha. A parte pelo todo. Que o francês diz, objeto direto, partitivo. Comer do bolo é um pedaço, é uma porção. E beber do vinho, como ele fez no poema, é uma parte, é uma porção. Quando a preposição estiver dando ênfase à ação verbal, tomar do revólver, sacar da espada, para evitar dualidade de sentido. Vamos supor que eu diga, ao animal matou o caçador. Eu quero pospor o sujeito, então se eu quero essa linguagem diferente, mais clássica um pouquinho, se eu disser o animal matou o caçador, eu não dou o sentido que eu quis dar. Eu estou tentando dizer que o caçador matou o animal. Então, ao animal matou o caçador. Ao homem criou Deus, sua imagem e semelhança. E quando o objeto direto estiver afastado do verbo, muito distante do verbo, é melhor preposicioná-lo para não dar anfibologia, dualidade de sentido ou confusão de sentido. O orador olhava fixo, sem que a plateia desse conta, a duas jovens de cabelos loiros. Melhor, esse é o objeto direto preposicionado. No texto, no primeiro poema, Davi Mourão usou da palavra terminada em ão, algumas palavras em ão. O não que nós conhecemos sempre, que non, que Padre Vieira começa um discurso dizendo que non é uma palavra terrível, porque se eu ler de cá para lá é non, e de lá para cá é sempre non. Terrível palavra é o non. Mas ele colocou terminado em ão, corrimão, chão, não e vão. Permita estudar um pouquinho as palavras terminadas em ão. O plural de uma palavra terminada em ão. Eu vou dar a teoria, mas honestamente, ela é intuitiva em nós. Não há nada de regras, de princípios ou de decoreba para saber o plural de uma palavra terminada em ão. Há estudos realizados que demonstram que uma criança, certos aspectos da língua, ela nunca ouviu falar. E ela sabe. Porque é natural no ser humano. Derivado da própria teoria da evolução. É natural, ela aprende sozinha. Quando uma criança diz, do verbo caber, eu cabo no carro, ela está sendo lógica. Ela está sendo normal. Nós é que somos anormais em falar eu caibo no carro. Ela é normal. Ela aprendeu com toda a estrutura da língua essa terminação. Mais tarde ela vai perceber que o verbo é irregular nesse caso e ela assimila. Ela tem uma regra própria dela, intuitiva. Então vamos lá ver. As palavras terminadas em ão podem fazer o plural em ãos, ões ou ães, mas vamos ver algumas. Fazem o plural meramente colocando a letra S. Eu vou ler algumas. São naturais, são espontâneas. Artesão. Artesãos. Bênção. Bênçãos. Cidadão. Cidadãos. Cristão. Cristãos. Grão. Grãos. Órfão. Órfãos. Órgão. Órgãos. Sótão. Sótãos. Pode fazer em ões, e você sabe. É natural, é espontâneo, não precisa decorar. Patrão.
patrões. Sultão, sultões. Ação, ações. Talão, talões. Lição, lições. Oração, orações. Coração, corações. Conclusão, conclusões. Precisa de regra para isso? Não precisa de regra para isso. É intuitivo. Em ães, são muito raras na língua portuguesa as terminações em ães, plural em ães. Mas vamos lá. Pão, pães. Cão, cães. Alemão, alemães. Tabelião, tabeliães. Charlatão, charlatães. E alguns substantivos em ão podem fazer 2 ou 3 variações, à vontade. Alazão, o cavalo. Alazões, alazães. Alão, um cão fiel de caça. Alãos, alheães e alões. Aldeão, aldeãos, aldeões e aldeães. Anão, anões, anãos. Ancião, anciãos, anciões, anciães. Ermitão, ermitãos, ermitões e ermitães. Peão, peões e peães. E vilão, vilãos, vilões e vilãs. Caso na língua também é estranho às vezes, que nós ficamos em dúvida quando a palavra tem o acento na pronúncia na letra O, e eu passo para o plural e fico em dúvida como eu vou falar e pronunciar a letra O. Assim, por exemplo, jogo. Como é que eu diria? No plural, jogos ou jogos? É uma dúvida que todo mundo tem. Eu vou dar uma dicasinha. Você coloca a letra A no final da palavra, passa para o feminino, mesmo que ela não exista o feminino. Você inventa o feminino. Então, qual seria o feminino de jogo? Joga. Põe a letra A. Não existe a palavra, mas põe a letra A. Joga. Esse joga, você abriu o, então o plural de jogo é jogos. Porque ao colocar a letra A, você abriu a letra, automaticamente. Vamos ser miolo. Como você diria miolo? Passa para o feminino. Miola. Então, miolos. Tijolo. Tijola. Tijolos. Coro. Cora. Então, coros. Corvo. Corva. Corvos. Olho. Olha. Olhos. Osso. Ossa. Ossos. Ovo. Ova. Ovos. Agora, se terminando em A, a pronúncia for fechada, o senhor continua a pronúncia fechada. Abono, abona, abonos. Dono, dona, donos. Lobo, loba, lobos. Cachorro, cachorra, cachorros. Morro, morra, morros. Piolho, piolha, piolhos. Bolo, bola, bolos. Aprendemos. Simples. Passa a palavra para o feminino, mesmo que não exista o feminino, né? Quer mais exemplo? Poço, poça. Então, poços. Porco, porca, porcos. Povo, pova, povos. Agora o O fechado. Bolso, bolsa, bolsos. Esposo, esposa, esposos. Globo, globa, globos. Polvo, polva, polvos. Rosto, rosto, rosta, rostos. Aprendemos. Vamos voltar com a poesia de Mourão e Peçanha.
a escada sem corrimão, aqui à minha direita, e a poesia de Peçanha à esquerda, um soneto muito bonito. Eu aproveitei para dar algumas informações gramaticais. Vamos voltar ao poema. Acompanhem comigo os dois poemas. Encontraste-me um dia no caminho. É uma escada em caracol, que a jornada é maior indo sozinho. Quem tem medo não a sabe. É longe, é muito longe, há muito espinho. É uma estrada em caracol que não tem corrimão. E no monte escabroso, solitário, corta os pés como a rocha de um calvário. Há quem chegue a deitar fora o lastro do coração, em procura de que nem eu sei, vai a caminho do sol. Eu fiz uma embriose, uma comunhão dos dois poemas. Inscrevam-se no meu YouTube, no meu canal. Nós estamos divulgando o idioma. É importante o idioma nacional ser divulgado. É um dos elementos de patriotismo, de civilização. Divulgando o idioma nacional, sem dúvida nenhuma, estamos contribuindo para a prosperação de um país. Vocês conhecem algum país desenvolvido, analfabeto ou semi-analfabeto, que tem grande quantidade de analfabetos? Não conhecemos, nem por exceção. Conhece algum país pobre, altamente alfabetizado? Também nós não conhecemos. Há uma coincidência, uma coerência, um concerto entre civilização e língua portuguesa, e língua nacional, ou o vernáculo, o língua que se fala no país. Há uma coincidência, uma simultaneidade de país rico com país altamente alfabetizado. Não é por à toa que os grandes países recentemente saíram do subdesenvolvimento, estão dando um show de desenvolvimento cultural no mundo às custas da língua que desenvolveu no país. Coreia do Sul, Singapura, China, países que desenvolveram a capacidade da língua nacional, da educação e conseguiram um grande desenvolvimento nacional. Vamos caminhar. Esse é o caminho, é a educação. Sem ela, é difícil pensarmos em desenvolvimento, em segurança e até em felicidade. Encontrasse-me um dia no caminho, em procura de quê? Eu não sei. Bom dia, companheiro. Te saudei, que a jornada é maior indo sozinho. É uma escada em caracol e que não tem corrimão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. É longe, é muito longe, há muito espinho. Paraste a repousar, eu descansei. Na venda em que pousaste onde pousei, bebemos cada um do mesmo vinho. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. É no monte escabroso, solitário, corta os pés como a rocha de um calvário e queima como areia. Quem tem medo não a sobe. Quem tem sonhos também não. Há quem chegue a deitar fora o lastro do coração. Foi, no entanto, que choramos a dor de cada um, e o vinho em que choraste era comum, tivemos que beber do mesmo pranto. Adivinhaste? É a vida, a escada sem corrimão.
A minha pátria é a língua portuguesa.